Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos resolver mais duas questões relacionadas ao assunto de isomeria. Então me acompanhe nessa primeira. Nessa primeira questão nós temos aqui a molécula de glicose, né? Que é uma aldoexose, certo? Aldoexose. No terceiro átomo de carbono, o grupo hidróxido está do lado esquerdo e em todos os outros carbonos está do lado direito. Tá? Essa é a característica da glicose, da molécula da glicose. Muito bem, o que ele quer saber a respeito da molécula da glicose? Ele quer saber quantas moléculas, quantos isômeros opticamente ativos e inativos existem na molécula de glicose, ou quantas moléculas diferentes, né, do ponto de vista da atividade óptica, esta molécula vai apresentar. E quantas inativas? Lembrando que inativa aqui são as misturas racêmicas. Uma mistura racêmica é a mistura dos dois enantiômeros, destrógeno e levógeno, em quantidades iguais, né? A mistura racêmica, por esse motivo, é opticamente inativa, não desvia o plano da luz polarizada, tá certo? Muito bem. Ora, para eu saber quantos isômeros opticamente ativos existem, eu preciso verificar quantos carbonos quirais essa molécula apresenta, porque pela regra de Van 't Hoff, para eu saber o número de isômeros opticamente ativos, é só elevar, né, 2 ao número de carbonos quirais. Então eu pego 2, elevo ao número de carbonos quirais, eu tenho ali o número de isômeros opticamente ativos, tá certo? Muito importante a gente lembrar, antes de seguir, o que é um carbono quiral. O que é um carbono quiral? Um carbono quiral é um carbono que apresenta 4 ligações simples, tá certo? Portanto, a gente diz que ele é um carbono saturado, né? Um carbono saturado. E esse carbono, ele precisa estar ligado a 4 ligantes diferentes um do outro, tá? Tem que ser diferente um do outro. Ou seja, o A tem que ser diferente do B, que por sua vez tem que ser diferente do R, que por sua vez tem que ser diferente do D. Então, todo mundo tem que ser diferente aqui. Então, o A tem que ser diferente do B, que por sua vez tem que ser diferente do R, que por sua vez tem que ser diferente do D. Tá certo? Então, este é o critério para que você tenha ali a identidade de um carbono quiral, um carbono assimétrico. Tá certo? Muito bem. Vamos analisar esse composto, então, aqui. Olha só. O que ele apresenta aqui? Ele apresenta 6 carbonos, tá? Esse primeiro carbono já não pode ser quiral, né? Por quê? Porque ele tem dupla ligação com o O. E o carbono quiral, ele não tem dupla ligação, certo? Ele só tem ligações simples. Então, esse primeiro já não pode, tá? Vamos analisar, então, o último. Olha só. Este último também não pode. Por quê? Porque ele tem 2 hidrogênios. 2 hidrogênios ligados a ele. E todos precisam ser diferentes. Então ele tem 2 hidrogênios e um OH, né? Então não pode também, o último não pode. Então nós precisamos analisar estes intermediários aqui, tá bom? Importante a gente observar o seguinte, olha, as extremidades são diferentes. As extremidades são diferentes. O que significa isso? Que se as extremidades são diferentes, eu só preciso analisar o que está do lado, já que o que está em cima e o que está embaixo já são diferentes, ok? Então, olha só, esse carbono aqui, ele está ligado à carbonila, ao C-OH, mas está ligado a todo este grupo aqui de baixo, sendo que a extremidade inferior já é diferente. Tá? Então as extremidades são diferentes. Se as extremidades são diferentes, só me resta observar o que está na lateral, ok? Se forem diferentes, o carbono será quiral, já que em cima e embaixo já são diferentes. Compreendido? Me acompanharam até aqui? Muito bem. Então, como as extremidades são diferentes, então só me resta observar aquilo que está ao lado. Então, para esse primeiro carbono eu tenho
carbonila, hidroxila, hidrogênio e todo esse grupão aqui, incluindo a terminação, certo? Então, todos são diferentes, esse carbono, portanto, é quiral. A gente identifica o carbono quiral por um asterisco, por uma estrela ali, né? Então, um carbono quiral. O próximo, esse aqui, ó, tem um hidrogênio, tem um OH, todo mundo é diferente, então, estrela para ele, tá? Veja que esse aqui está ligado ao que tudo aqui de cima, a tudo aqui de baixo, ao OH e ao H, ok? Bom, esse próximo carbono ligado a um OH, a um H, estrela para ele. Então as laterais são diferentes, estrela para ele. Portanto, a glicose tem 4 isômeros quirais, tá? Então vamos ver quantos isômeros opticamente ativos ela vai ter. Então o número de composto, o número de isômeros opticamente ativos será 2, certo? Elevado ao número de carbonos quirais, que é 4, né? Então nós vamos ter 2 a quarta, 16 compostos. Então veja que a glicose, ela apresenta 16 moléculas opticamente ativas diferentes, tá? Então você vai ter 8 desviando o plano da luz polarizada para a direita, em graus diferentes, certo? A diferença vai estar ali no desvio da luz, né? Uma molécula vai desviar lá 27 graus, a outra vai desviar 31, a outra vai desviar, sei lá, 15, enfim. A diferença vai estar neste ângulo de desvio da luz polarizada, né? Do ponto de vista físico-químico, essas 16 moléculas, elas são muito parecidas. Mesma solubilidade em água, mesma temperatura de ebulição, bem próxima, densidade, enfim. As reações químicas, né, serão muito parecidas. A quantidade de energia que a molécula vai ter é igual, enfim. Você tem ali muita coisa muito igual. Porém, fisiologicamente, é diferente. E o seu organismo, o meu organismo, só vai usar uma dessas moléculas como combustível. Você sabe que a glicose é o nosso combustível. Mas o nosso organismo vai selecionar dessas 16 possíveis moléculas, apenas uma. E só vai usar ela como combustível. Certo? Veja que essa seletividade, ela realmente é simplesmente fantástica. Isso aí mostra o tamanho do desafio que há em trabalhar com a química orgânica, né? Especialmente com os medicamentos, porque se você, para uma molécula simples como essa, que tem apenas 6 carbonos, você tem 16 possibilidades de compostos diferentemente, né? Diferente do ponto de vista fisiológico, por exemplo, né? Que podem ser diferentes do ponto de vista fisiológico, que em geral são, né? Então, imagine moléculas maiores. Isso significa o quê? Que você precisa ser muito cuidadoso ao trabalhar com o desenvolvimento de um medicamento, né? Porque as possibilidades realmente são muito grandes, né? Tem que analisar, leva tempo para você realmente chegar a conclusões, ok? Maravilha. Então, esta é a quantidade de compostos opticamente ativos. E compostos opticamente inativos. Ora, só pegar 2 elevar ao número de carbonos quirais menos 1, tá? Então você tem aqui, essa é a regra de Van 't Hoff, né? Então como é que a gente faz? Você vai ter lá 2, né? Elevado, portanto, a 4 menos 1, né? 4 são os carbonos quirais menos 1, 3. Portanto, você vai ter 8 misturas racêmicas. O que é uma mistura racêmica? Que são os isômeros opticamente ativos, né? Inativos. São a mistura formada por quantidades iguais do levógeno e do destrógeno. Dos enantiômeros, né? Dos enantiômeros, ok? Então, esta foi uma das questões. Nós vamos analisar mais uma questão, né? Vamos verificar essa próxima questão aqui. Então, essa próxima questão
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, está dizendo assim, observe abaixo, não é abaixo, né? Elas não estão abaixo, estão aqui do lado direito, né? Observe as fórmulas estruturais espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente de mosquitos, ok? Considerando suas fórmulas estruturais, ele quer saber o quê? A quantidade, olha só, a quantidade de compostos que apresentam isômeros geométricos, ok? Então, quantos são os compostos destes 4 aqui que apresentam isomeria geométrica, tá? Então, vamos só lembrar que agora não é a isomeria óptica, é a isomeria geométrica. E quais são os critérios? Então vamos lá. Compostos abertos. Os compostos abertos, eles têm que ter dupla ligação, tá? Dupla ligação. E você tem que ter ligantes diferentes em cada carbono, tá? Ligantes diferentes em cada carbono. Então, você tem que ter aqui A diferente de B e C diferente de D, tá certo? Então aqui A, um ligante A diferente de B e um ligante C diferente de D, tá bom? Então este é o critério para você poder ter nos compostos abertos. Se o composto for fechado, então esse composto, né, tem que ter ligações simples aqui, ó. E em algum dos pontos, né? Em algum dos carbonos, em 2 desses carbonos, você vai ter que ter a mesma condição, né? Em 2 desses carbonos você vai ter que ter essa mesma condição, tá? Então você vai ter aqui no carbono aqui um ligante A diferente do B e no outro ponto, no outro carbono, um ligante C diferente do D, tá certo? Então esses caras precisam ser diferentes um do outro, tá? Então aqui tem que ser diferente no mesmo carbono também, tá? Esses são os critérios, você lembra? Então nós vamos aqui analisar esses carbonos aqui, tá bom? Então vamos nessa aqui, verificar aqui, começando pelo citronelol. Citronelol, olha só, aqui tem um carbono, não pode, tem que ter dupla. Tem que ter dupla. Então nem analisa os carbonos que não tenham dupla, ok? Vamos direto para os carbonos que têm dupla ligação. Ó, aqui, ó. Pronto, carbono da dupla. Veja o quê? Que aqui, o que eu tenho aqui? CH3. E aqui? CH3. Como CH3 é igual a CH3, esse composto não pode apresentar isomeria geométrica, tá certo? Porque eles precisam ser o quê? Diferentes um do outro, tá? Tem que ser diferentes. Bom, se você observar, olha, isso aqui se repete aonde? Se repete aqui, ó. Se repete aqui, ó. Tá? Se repete aqui. Então essa condição não, essa dupla não vai atender e essa dupla também não vai atender, tá? Vamos verificar as outras. Bom, esta dupla não é entre carbonos, também não atende. Portanto, o citronelal também não apresenta isomeria geométrica, tá? Vamos aqui para este aqui, né? Então, aqui na dupla já analisei, essa não pode, tá certo? Vamos analisar essa daqui, ó. Aqui o que você tem? Você tem um hidrogênio aqui, certo? E você tem aqui um CH2OH. Então, aqui você tem um grupo CH2OH com um H. Eles são diferentes entre si. Portanto, deste lado, a condição está atendida. Do outro lado, o que você tem? Para cima você tem um CH3 e para baixo você... Ah, para baixo não, você não tem nada, né? Aqui você tem esse grupão aqui, ó. Tá? Então, este grupo é diferente do CH3. Portanto, nesse carbono aqui, a condição é atendida. Logo, o geraniol atende a condição e, portanto, vai apresentar isomeria geométrica. Beleza? Vamos lá. O que faltou? Faltou aqui, né? Então, aqui não pode porque tem 2 hidrogênios, tá? São iguais, então essa dupla não vai atender. E aqui é o seguinte, ó. Ele é um cíclico,
mas aqui você tem dupla no ciclo, não vale. Então, na verdade, só esse composto aqui vai atender a condição necessária para que a gente tenha isomeria geométrica, portanto, letra A, apenas um composto. Espero que você tenha acompanhado, tenha pegado direitinho, qualquer coisa dá uma volta no vídeo aí. Até o próximo vídeo, grande abraço.